visa, essencialmente, falar sobre algumas das crises que nos atormentam hoje em dia. É a palavra da ordem, não é? Fala-se de crise em todos os lugares, por todas as razões. Falam-se de crises financeiras, falam-se de crises económicas, mas, associada a todas estas, existem outras crises que também, de uma forma mais ou menos subreptícia, nos vão a todos penalizando e às quais, a maior parte das vezes, não dedicamos a atenção devida, uma vez que elas nos são muito naturais, fazem parte até do nosso conteúdo cultural e social. É importante que saibamos identificar também, enquanto espíritas, todas estas questões e sabê-las integrar também no nosso dia-a-dia. Por vezes, acontece com alguma frequência até, que nós assumimos que o Espiritismo nos dá apenas instrumentos para compreendermos o porvir, o futuro, aquilo que nos espera na vida extraterrena. Mas, na realidade, o Espiritismo ensina-nos regras de conduta, ensina-nos modos de vivermos em sociedade aqui mesmo. Emmanuel fala-nos disto, André Luís fala-nos disto, obviamente Leon Denis, Allan Kardec e tantos outros falaram sobre as questões essenciais relativamente ao impacto da sociedade no homem e do homem na sociedade. Uma vez que nós influenciamos o grupo, assim como o grupo nos influencia a nós. Pensarmos que isto se faz apenas num dos sentidos é uma realidade utópica, quando na realidade nós somos influenciados e somos influenciadores de todo o processo cultural e social. É importante também aqui destacarmos 4 nomes, uma vez que são tão poucas vezes focados em toda esta ambiência da psicologia espírita, no entanto, nos deram tantos subsídios e nos ajudam a compreender também tanto esta questão social. 2 deles são brasileiros, são mais ou menos conhecidos. Um deles é Herculano Pires, que falamos com mais alguma finca em Portugal. Outro é de Olinda Amorim, que tem obras extraordinárias neste ponto. E 2 argentinos também que nos vale a pena pensar e lê-los, Humberto Mariotti e Manuel Porteiro. Qualquer um deles nos dão subsídios intensos para podermos compreender um pouco mais sobre quais são as necessidades do homem aqui na Terra, do espírita aqui na Terra. Uma vez, e não podemos ser proselitistas de outra coisa, mas temos que compreender que existem pelo mundo, ao longo da história, sempre existiram milhões e milhões e milhões de indivíduos que são bons cidadãos e não são espíritas. Agora, não pode existir um bom espírita que não seja bom cidadão. E isto deve também ser integrado no nosso conteúdo do dia-a-dia. Eu vou pedir só para passar, por favor. Portanto, tenho aqui. Peço desculpa. Aqui está ele. Você está ligado? Tá. Eu vou já experimentar. Não? Lá direito. Não. Faz favor. Ah, ok. Não estava ativo. Ok. Portanto, faz parte... Não se preocupe. A crise acontece em todos os lugares, até nos instrumentos informáticos. Portanto, temos de estar também habituados a isso, não é? A tecnologia também nos ajuda, mas às vezes também nos prejudica, como também vamos ver de alguma forma. Portanto, é baseado, enfim, em variedíssimos desses livros, uma vez que a doutrina espírita também nos dá longos subsídios em torno desta questão. Mas é também uma abordagem pessoal. E isto também é importante que se diga no início de cada trabalho espírita. Tudo aquilo que nós apresentamos enquanto palestrantes, enquanto oradores espíritas, são sempre, de alguma forma, trabalhos feitos em torno da nossa própria subjetividade. Não tem, logicamente, que ser a opinião, a visão de todos. Mas é, no entanto, um despertar, um pedido de pensamento em torno de algumas questões. É isso que visa essencialmente este trabalho. Não vos vou ensinar absolutamente nada. Aliás, longe disso. Vou tentar pensar em convosco. Pensar em conjunto convosco para que possamos também pensar um bocadinho mais nestas coisas que nos vão alertando no dia-a-dia. E uma das primeiras coisas que eu vos queria falar, uma vez que nos tem alertado nos últimos tempos, em 11 de fevereiro de 2011, a sociedade portuguesa foi de alguma forma desperta para uma realidade que é uma realidade insistente, da qual a maior parte das vezes nós não queremos olhar, não estávamos dispostos a olhá-la, a enquadrá-la no dia-a-dia. Mas, ali num bairrozinho perto de Sintra, mais precisamente em Rio de Moro, foi encontrada uma senhora que já estava há cerca de 9 anos morta na sua casa. Há pelo menos 9 anos. Estava ela e apenas o seu cãozinho, que foram encontrados mortos. É uma história de todo agradável, uma história bastante triste, que revela muita da indiferença que nós temos em termos
de sociedade, em termos do conhecimento que temos das pessoas que vivem ao nosso lado, que fazem parte das nossas vidas também. E, no entanto, esta senhora, ao longo desses 9 anos, muito embora tenha familiares, ou pelo menos tinha familiares, e houvesse vizinhos que a conheciam, não houve uma força suficiente junto das autoridades e até dos interesses particulares de cada um que estava em torno dessa mesma casa para se ter uma busca mais constante em torno da mesma. Curiosamente, ao longo desses 9 anos, as reformas não foram levantadas. E todos nós sabemos que em Portugal as pessoas que já vivem de pensões são muito ricas, portanto não precisam de as levantar. Portanto, durante esses anos, ninguém veio em torno desta questão procurar, porque de facto esta senhora nunca mais levantou as suas pensões. No entanto, o seu corpo foi descoberto quando as suas dívidas já eram superlativas o suficiente para que a casa fosse apossada pelas finanças, e no dia em que os novos donos foram tomar conta dessa casa, então foi encontrado o corpo da senhora. Até aqui há alguma ironia em tudo isto. Uma triste ironia, convenhamos. Mas de alguma forma, só quando foi necessário o bem é que a senhora de facto foi encontrada. Isto abriu uma atenção muito grande em torno da comunicação social, e não só relativamente a este tema. Nos meses que se seguiram, muitos outros casos foram encontrados, não só em Portugal, mas também fora dele. E ao longo deste último ano, e agora tivemos mais uma situação, já aqui em 2012, daquelas 2 irmãs que foram encontradas, também em Lisboa, vem-nos uma vez mais alertar realmente para este autismo social que nos temos uns com os outros. Nós conhecemos as pessoas, mais ou menos. Nós sabemos que elas moram ali, nós sabemos que elas moram acolá, mas não existe verdadeiramente uma conexão entre as pessoas. Não existe uma vontade muito grande de conhecermos quem está à nossa volta. Até porque isso às vezes pode ser perigoso, elas podem precisar da nossa ajuda. E como tal, nós retemos um bocadinho o nosso impulso de falar com os outros. Isto penaliza-nos brutalmente, porque nos impede de verdadeiramente sermos empáticos com os outros. E este é um dos principais desafios dos discípulos do Cristo, dos espíritas, que é serem capazes de transformar o outro no seu próximo. Criarem com ele laços de empatia, perceber as suas necessidades, estar despertos e preparados para ajudar o seu semelhante, uma vez que nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade. Se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, quando se lê das leis morais, existe no seu 7º capítulo a lei de sociedade, que entre as perguntas 766 e a pergunta 775 nos dão uma visão muito clara de que o homem nasceu para viver em sociedade, é um ser gregário, com inter-relações com os outros seres, que ele se estimula e aprende em sociedade, que quando se torna isolado dos outros, ele estiola e embrutece, porque não pode manifestar verdadeiramente a sua concepção divina. É um ser que tem todos os instrumentos de relação para estabelecer, então, uma ligação com os seus semelhantes, incluindo uma linguagem articulada, e, além de tudo o resto, vive, ou pelo menos deve viver, dentro do contexto da família, que é a microcélula mais importante da sociedade. Isto, por vezes, é claramente esquecido, às vezes é mal interpretado, e tantas vezes nos afasta de uma visão mais concreta sobre quem nós somos. Nós somos seres gregários, somos seres sociais, que necessitamos uns dos outros, e nos quais devemos, antes de mais nada, criar a noção da empatia, do amor, do respeito, para que, de facto, nos possamos unir em termos de uma sociedade mais justa e também uma sociedade mais interessada. Um outro caso que também poderíamos trazer aqui, e vamos trazê-lo, ainda que de uma forma mais rápida, e que também define um pouco a forma como estas coisas se processam, remete-nos então para Nova Iorque. Nova Iorque em 2010, outubro de 2010. Quando um sem-abrigo guatemalteco, que emigrou para os Estados Unidos em busca de trabalho, chamado Hugo Taylor Yax, passando numa das ruas do Bronx, num domingo, perto das 2 da tarde, portanto com muita gente na rua, apercebe-se que uma senhora está a ser assaltada. Assaltada ou pelo menos incomodada por um indivíduo com uma arma branca. Ele podia ter ficado no seu lugar, ter deixado que tudo aquilo acontecesse. Mas ele colocou-se à frente da senhora buscando a sua defesa e acaba por ser, então, esfaqueado por esse assaltante. A senhora foge e ele, com a gravidade do ferimento, acaba por cair por terra, em cima de um passeio onde muita gente passava. Logicamente, a sua ferida começou a sangrar e ele ficou deitado no chão enquanto todo este processo acontecia. Ele esteve deitado no chão durante 1 hora.
Tudo isto foi filmado por uma câmara que estava em frente a um banco e que permitiu ver que o fluxo das pessoas passava, ignorando mais ou menos, deixando-o efetivamente a si mesmo. Há um momento então que um jovem, um adolescente, se aproxima dele com um telemóvel e toda a gente pensa que finalmente alguém está atento e vai tentar ajudá-lo. Não, ele tira-lhe uma fotografia e continua o seu caminho. Quando os paramédicos chegaram, uma hora depois, já encontraram o nosso bom samaritano já sem vida, porque esteve ali uma hora no chão. Ninguém nos diz que essa ferida fosse fatal, que o levasse à sua morte. Mas a falta de interesse das pessoas então que o poderiam auxiliar mostrou-se então aqui determinante. Isto deve-nos fazer pensar. Isto deve-nos deixar, pelo menos, alerta para aquilo que vem acontecendo, pela forma como nos afastamos uns dos outros. E eu quero também dizer o seguinte desde já. Todo este trabalho que apresentamos não visa de forma nenhuma trazer pessimismo ou mostrar-nos que nós estamos piores do que estávamos anteriormente. Nada disso. Nós estamos hoje melhores do que estivemos antes. Se não estivéssemos melhores, nem sequer estávamos a falar disto. Vivíamos sem pensar em torno destas situações. O que acontece é que, precisamente porque estamos mais sensíveis e mais atentos, parte de nós, nos permite perceber de que a sociedade ainda não avançou o suficiente para ser igualitária e interessada em todos os seus propostos. Portanto, nós estamos em caminho, mas estamos numa fase de transição, estamos numa fase em que ainda não somos capazes de dominar na totalidade as exigências que o viver em sociedade nos impõe. E é por isso que este trabalho também visa, de alguma forma, alertar para estes pontos. Portanto, esta imagem visa apenas referir que nós estamos afastados. Estamos afastados por uma barreira invisível. Uma barreira que nos torna, de facto, de alguma maneira, autistas sociais. Acabamos, de uma forma ou de outra, nos afastar desse contexto, que é o nosso contexto principal, que é da inter-relação, da vivência, da conversação, da passagem de auxílio e da recepção também de novas lições, e vai-nos deixando cada vez mais isolados e mais, de alguma forma também, menos sensíveis às coisas que acontecem no mundo. Já vamos falar também um bocadinho sobre o fenómeno da globalização, que também tem aqui alguma importância. Mas um dos problemas principais é que deixamos, por sermos tantas vezes confrontados com coisas menos agradáveis, deixamos de estar tão sensíveis, tão atentos àquilo que acontece. Às vezes morrem 100 e nós dizemos, ok. Outras vezes morrem 1000 e nós dizemos, ok. Outras vezes morrem algumas dezenas e nós dizemos, ok. E às vezes só quando é na nossa casa ou em pessoas onde efetivamente nós temos um afeto mais declarado, é que de facto parece que brota algum sentimento no nosso coração e nós dizemos, isto é real. Isto é real. E eu podia ter dito mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter amado mais, eu podia ter cuidado mais. E agora? Agora se calhar já é tarde. Pelo menos neste sentido já é tarde. Portanto, a nós espíritas é pedido isto também. Que sejamos seres sociais, sociáveis e elementos também de congregação de bons sentimentos e de bons atos entre os seres. Eu vou avançando. Isto aqui visa apenas demonstrar-vos que em muitos aspectos da nossa vida nós fizemos uma transição. Já fomos Homo habilis, já fomos Homo sapiens e agora começamos a ser lentamente Homo números. Porque de facto nós começamos a ser interpretados grandemente pelos números. Pela nossa altura, pelo nosso peso, pelas nossas dimensões, pelo nosso número de conta, pela nossa identificação bancária, pela nossa identificação pessoal, etc. Alguns destes números são de facto muito importantes, mas não somos nós. Nós somos muito mais do que estes números. E agora eu vou realizar o sonho de qualquer ególatra. Vou meter aqui a minha cara feiosa em grande plano, não é? Para quem tenha tirado dados, fico aqui com muitos dados meus, não é? E eu vou passar já antes que vocês se assustem. Mas, efetivamente, eu sou mais do que aqueles números todos que ali estão. Eles não me definem. Eles fazem parte da forma como os outros me olham, mas não sou eu, na realidade. E nunca podemos perder de vista isto. Nós somos muito mais do que os números que a sociedade nos julga. Somos mais do que o dinheiro que temos na conta, somos mais que os títulos académicos. Há pessoas, e lamentamos por vezes que isto aconteça, e por vezes até existe alguma responsabilidade do nosso lado, mas que devemos, enquanto seres em busca da humildade, não nos permitirmos a isto. Há pessoas que falam para as outras pela diferença dos livros. Há pessoas que dizem, sim senhor, tu podes-me tratar pelo meu primeiro ou pelo segundo nome, podes-me tratar ou por senhor ou por doutor. Mas, na realidade, por muitos epítetos que sejam colocados à frente do nosso nome, eu não deixo de ser o Paulo. E o Paulo é muito mais do que tudo isto.
mas muito mais mesmo, para o bem ou para o mal. Mas é muito mais do que tudo isto. Falemos então agora um pouco sobre o fenómeno da globalização. O fenómeno da globalização é algo, e deixamos já de imediato um aviso, é algo que é tão necessário quanto é até previsto pela doutrina espírita e podem encontrar até no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 16º capítulo, não servir a Deus e a Mamon, há um alerta efetivo onde o Espírito São Luís nos alerta de que é necessário que o homem cuide das questões sociais. É preciso que comece a limpar e a preparar o planeta. É preciso que se prepare para alimentar as populações que virão. É preciso que tenha um grau de produção suficiente para que possa, de facto, auxiliar os seres que virão a reencarnar. E para isso, se for necessário, todas as nações se devem unir para que esses meios de produção, então, se venham a realizar. Portanto, a globalização é uma realidade, é uma necessidade e até algo que, de alguma forma, vem a ser positivo. Mas para já ainda não é. Não é por várias razões, porque nós também ainda não sabemos lidar com ela. Para já, a globalização ainda é algo que, apesar de nos dar muito, porque cada vez sabemos mais sobre o mundo, cada vez compreendemos melhor as situações que vão acontecendo pelo mundo, por outro lado também nos escraviza. Porque existe ainda uma tendência muito grande para passar também maus contextos. Costuma-se dizer que os bons são envergonhados e os maus são audazes. Isto quer dizer, enfim, de que de facto há muitas coisas que são passadas através deste fenómeno que se tornam epidémicos e de alguma forma se tornam negativos. Queiramos nós que o mais cedo possível eles se tornem apenas positivos e nós saibamos passar esses contextos, então, beneficiando em tudo da globalização. A globalização não é uma coisa recente, acontece desde sempre, acontece desde as cruzadas, acontece no tempo dos descobrimentos, acontece maioritariamente depois, já no século XIX, com a Revolução Industrial, mas agora tem mais força para atuar em torno dos meios de comunicação de que, de facto, hoje em dia possuímos. No entanto, tem vindo a ser um modelo expansionista das civilizações mais industrializadas que, de alguma forma, tomam posse sobre os países mais pobres e acabam por se beneficiar mais deles do que proporcionar auxílio a eles. O próprio Kofi Annan, na altura secretário da ONU, diria que a globalização só poderia ser entendida como uma coisa positiva quando os homens, mulheres e crianças que vivam nas aldeias e nas povoações dos lugares mais recônditos do mundo, aqueles que passam por maiores dificuldades, se possam beneficiar, assim como aqueles que vivem nos países industrializados. Até isso acontecer, a globalização ainda não cumpriu a sua principal função. Isto é algo que também nos alerta e vem ao encontro do que o Evangelho também nos diz. Portanto, neste cartoon bem-humorado, diz-nos que para a festa da globalização alguns são convidados a entrar pela porta principal e alguns outros ainda têm que ir pela porta dos fundos. Lamentavelmente, ainda é um pouco o que acontece aqui na nossa sociedade atual. Caminharemos para um modelo mais desenvolvido, mas, para já, ainda vivemos um pouco em torno disto, com a preponderância dos países mais industrializados, com mais força. Onde é que o papel do espírito aqui também é aplicado? É aplicado no sentido de passar conteúdos positivos, aproveitar este modelo absolutamente globalizador dos seres para passar aquilo que é bom, para entender aquilo que de facto é necessário entender, a forma como podemos auxiliar os outros, utilizar estes instrumentos de uma forma positiva. É com agrado que vemos que cada vez mais a internet e outros meios de facto de globalização de mensagem são utilizados pelo Espiritismo, e não só pelo Espiritismo, mas por todos aqueles que se interessam em passar o amor de uma forma a tocar os seres por todo o lado. Cada vez que surja uma mensagem negativa, é nossa obrigação também passar uma mensagem positiva. É verdade que tudo aquilo que dissemos há pouco relativamente à indiferença humana é uma realidade, mas também nunca na história do mundo houve tantas manifestações de solidariedade, nunca houve tantas instituições de solidariedade, nunca houve tanto voluntariado, e isto deve-nos dar forças para continuarmos. Apenas temos que estar alertas para o que ainda falta ser feito. E isto sim, também quero, ou pelo menos desejo, que sejam um dos pontos fundamentais daquilo que aqui passamos. Este submarino aqui colocado não é de forma nenhuma uma piada aos submarinos do nosso governo. Até porque os submarinos comprados pelo nosso governo são pequenos submarinos elétrico ou diesel, e este é um gigantesco submarino atómico, um classe Typhoon, russo, soviético, da década de 80. Está aqui por uma razão. É que é a maior plataforma de morte alguma vez construída. A União Soviética tinha 6 destes navios.
cada um deles carregados com 12 ICBMs, ou seja, mísseis intercontinentais de longo alcance. E cada um destes submarinos tinha o potencial destrutivo de destruir 200 cidades. Ou seja, os 6 submarinos que a União Soviética possuía, e que estão agora a ser desarmados, tinham potencial atómico suficiente para destruir um continente inteiro. Claro que a sua contraparte norte-americana também possuía os Alabama e os Ohio, que faziam exatamente a mesma coisa. Portanto, a guerra passou a ser um jogo de computador, ao alcance do carregar de um botão, com toda a despersonalização que isso traz ao indivíduo. Há uma frase muito curiosa de von Clausewitz que diz que a barbárie era o tempo em que os homens se matavam a um. A tecnologia leva a que na atualidade se matem aos milhões. Portanto, tudo isto acaba por ter um peso também muito grande em torno da forma como vemos os seres humanos. O século XX foi o século das carnificinas. Só a Segunda Guerra Mundial levou mais de 60 milhões de almas. E tudo isto porquê? Porque o homem continua ativo na sua vontade de dominância, continua a estar atento essencialmente aos seus próprios interesses e daqueles que vestem a mesma pele que eles mesmos, o que transporta o seu nome, a sua nacionalidade. Mas isto que foi um instinto primitivo que nos acompanha desde os Evos, de desconfiar daquilo que é diferente de nós e a proteger aquilo que é próximo de nós, tem-nos levado a uma divisão brutal, a um não entendimento daquilo que é necessário, daquilo que hoje em dia nos é pedido. Há quem diga também que a questão nuclear foi aquela que impediu mais guerras ao longo dos últimos anos, uma vez que, havendo potencial atómico, há características de dissuasão, portanto, não existiriam tantas batalhas. A verdade é, no entanto, que em 1962, em 13 dias que mudaram o mundo, devem-se lembrar sob a crise dos mísseis cubanos, durante esses 13 dias a história do mundo esteve para mudar, completamente. Esteve bem perto da sua destruição. Uma vez que um boicote feito pelos norte-americanos à colocação de mísseis atómicos na ilha de Cuba levou, sabemos hoje, não sabíamos na altura, que houvesse vários submarinos com as comportas abertas para largar mísseis. E foi o esforço hercúleo, de um lado John Kennedy e do seu irmão Robert Kennedy, e do outro lado Nikita Khrushchev, que impediram efetivamente que isto avançasse. E todos nós teríamos tido um futuro diferente. Porque uma coisa aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial, é que nós finalmente tivemos poder suficiente para alterar a história do mundo para sempre, para a destruirmos para todas as gerações vindouras. Foi isso que Oppenheimer deixou bem claro quando foi descoberta a força atómica. A força atómica que hoje em dia é utilizada para fins pacíficos, mas que inicialmente foi utilizada para fins destrutivos, como quase tudo acontece na história dos homens. Nós primeiro utilizamos as novas tecnologias para matar, e só apercebendo-nos de que o caminho não é esse, mais à frente os utilizamos para fins mais pacíficos. Mas, no entanto, foi isto que aconteceu e é isto que tem vindo a acontecer. No entanto, as guerras estão aí desde sempre. Basta vermos que as primeiras cruzadas, quando o Papa Urbano II, em 1096, declarou que os cristãos poderiam matar os muçulmanos, e isso seria não um caminho mau, mas um caminho bom, nós estávamos a criar cada vez laços que nos afastavam mais uns dos outros. É tempo de abandonarmos estas visões que nos quebram, que nos deixam inconstantes, que não observamos o nosso semelhante. Estas guerras globais de que eu vos falei são apenas a manifestação coletiva daquilo que nos vai na alma individualmente. Todos nós estamos em guerra todos os dias, infelizmente. Todos nós compramos guerras, todos nós estabelecemos guerras, todos nós, de alguma forma, nos afastamos do nosso semelhante por questões que dizem apenas respeito ao nosso personalismo, à nossa vontade de sermos dominantes, é ainda algo de... é uma mistura de algo que é animalizado em nós, que tem a ver com a ritualística e com a preponderância da territorialidade, mas que então vem-se juntar a uma coisa que não tem nada de animal e não vamos culpar a animalidade disso, que é muito pior, que é a perversidade. A perversidade não é animal, a perversidade é humana e surge nos primeiros estágios da evolução humana. Essa perversidade acaba por nos tornar de alguma forma algozes uns dos outros. Portanto, se pudermos evitar a conflitualidade com o nosso semelhante, ela deve acontecer primeiro no nosso mundo íntimo, para que evitarmos que ela se venha a expandir e a tornar-se coletiva. E quando os seres pensam de forma coletiva, a psicologia de grupos começa a tomar parte e cada vez é mais difícil despoltar essa bomba enorme que se vai formando. Portanto, a pacificação começa no indivíduo, antes que chegue às sociedades, às coletividades. Avançando mais um pouco, houve
houve um homem que disse: neste momento a nossa tecnologia supera em muito a nossa humanidade. Alguém sabe quem disse isto? Foi Albert Einstein. Seria de esperar que um homem que tanto defendeu a evolução tecnológica tivesse uma postura diferente, mas não, porque essencialmente ele era um humanista. E como humanista que era, ele compreendia de que era preciso um bom conteúdo moral para dominar as tecnologias que entretanto nós vamos desenvolvendo. E essas tecnologias que nos ajudam em tantas coisas, seria aliás ridículo e hipócrita eu estar a falar mal de tecnologia quando tenho ali o meu computador, tenho ali a minha pen, trago o meu telemóvel de última geração no bolso e estou a falar-vos através do microfone. Portanto, não estamos a falar mal da tecnologia, longe disso. Estamos a falar de uma outra coisa bastante mais perigosa, que é o trocarmos o que é humano pelo que é a tecnologia, por aquilo que é a máquina. E isso nós temos vindo a fazer. Uma senhora chamada Donna Haraway e uma outra chamada Catherine Hillel, a primeira é filósofa, a segunda é professora na Universidade de Duke, dizem que todos nós já hoje em dia somos criaturas cibernéticas, porque parte de nós é humana e parte de nós é máquina. E nós estamos apenas a falar das pessoas que transportam consigo próteses, que são importantes, os pacemakers e coisas desse género. Estamos a falar de pessoas que já não vivem e já não são capazes de separar o que é humano do que é a tecnologia. Há pessoas, e todos nós penitenciamos de uma forma ou de outra destas, que estamos no contacto com outros e de repente toca o telemóvel e nós damos a prioridade ao telemóvel. Não precisam sentir-se envergonhados, eu também já o fiz várias vezes. É vergonhoso, mas é verdade. Isto acaba por nos trazer uma amostragem cada vez mais eficaz de que nós estamos a trocar gradualmente os conteúdos humanos, os conteúdos de relação, por aqueles que são as tecnologias dominantes. Ninguém diz que não possamos atender o telemóvel quando há uma emergência. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de situações semelhantes. Eu, por exemplo, conheço uma família que me é muito próxima. São 3 filhos. Saem da sala de jantar, não conversam. Acabaram de jantar, não conversam. Cada um deles vai para o seu quarto e começam a conversar através do Messenger, do computador. O que é extraordinariamente curioso. Mas é também definidor. Por vezes, estar a falar atrás de um teclado demonstra menos de nós do que estarmos a falar uns em frente aos outros. E nós temos uma dificuldade enorme em deixarmos cair as nossas barreiras e mostrar a nossa emoção. E como tal, é mais fácil escondido atrás de um teclado. Há namorados que saem um ao pé do outro sem dizerem eu amo-te e depois vão para o Messenger e começam a trocar mensagens de amor. Isto também é divulgado, isto é falado. Porque não se sentem tão ridículos. Porque de alguma forma acham que a emoção, que o contacto humano é ridículo. Vejam onde é que nós chegamos, não é? Antigamente não havia estas possibilidades. Haviam outras, naturalmente. Isto não nasceu agora. Mas é assustador que por vezes troquemos o contacto humano pelo contacto mais frio da tecnologia. Saibamos integrar a tecnologia na nossa vida e não incluir a nossa vida na tecnologia. São parâmetros bastante diferentes. E isto também era uma forma importante. Estou a tentar acelerar o máximo que posso. Portanto, leva-nos por vezes a isto. Help! Estou num mundo de tecnologia e não sei o que é de fazer. Nessa altura vale a pena parar, pensar, meditar e descobrirmos quem nós somos na realidade. E descobrirmos que ela está lá para nos auxiliar. Ela não está lá para nos dominar. Não é? Portanto, saibamos utilizar as coisas no seu justo modo. Ups, porque isto é um salto fundamental. Não é um salto qualitativo, é um salto negativo. Alguém se lembra de quem este senhor é? Eu não quero o nome do ator. O nome do ator é fácil, não é? Quem é esta personagem? Alguém se lembra disto? Gordon Gekko, do filme Wall Street. Esta figura foi emblemática nos anos 80 porque era a representação, era o estereótipo do yuppie, do go-go boy que olhava apenas ao valor do dinheiro, que não se preocupava em destruir as vidas ao longo do caminho. Era aquele indivíduo que era capaz de assumir todas as coisas em torno apenas e só da proliferação do seu bem material. Curiosamente, esta figura do yuppie ligada aqui a Gordon Gekko dá-nos uma ideia mais global naquilo que está na base do que nós hoje chamamos da tal crise financeira e económica, não é? Que já é a maior dos últimos 80 anos, muito superior à queda da Bolsa em 1929. E tudo isto, eu não sou economista, longe disso, mas a economia comportamentalista tem muito a ver com a psicologia. São os psicólogos que normalmente estudam em torno desta situação. E de alguma forma há parâmetros que são essenciais para compreendermos tudo isto. Os especialistas dizem que desde a altura da bolha da informática, quando de facto a informática trouxe fortunas aos criadores das empresas .com,
falamos essencialmente do período que vai de 1995 a 2000, houve uma quebra muito grande em termos dos indicadores económicos, especialmente do Nasdaq. E, a partir daí, surge uma nova bolha, que neste caso é a bolha imobiliária, que começa então aí em 2001 e vem até 2007, onde, a partir dessa altura, nos Estados Unidos, deixa de existir uma regulação. Uma regulação que até então tinha estabelecido valores máximos e mínimos para a compra de imóveis. A partir daí começou a especulação, começaram os mercados mais livres, aquilo que nós hoje chamamos o neoliberalismo. E então, estes mercados cada vez mais atuantes começaram a levar a grandes flutuações. A partir de 2001, sensivelmente, começou a existir cada vez mais a utilização do subprime, aquela palavra estranha que aparece constantemente nos noticiários. O subprime não é mais do que um crédito imobiliário hipotecário de alto risco oferecido àqueles que não tinham condições suficientes para entrarem num crédito normal. Portanto, havia o que se chamavam créditos ninja, ou seja, dados a pessoas que não tinham nem bens, nem emprego, nem possibilidades de pagamento. Portanto, à partida o banco sabia que estava a arriscar muito, mas de alguma forma, como o mercado imobiliário vinha sempre em subida, não havia aqui grandes riscos. Isto jogava com duas coisas. Primeiro, com a ganância e com a vontade de nós termos mais do que o nosso vizinho, porque até a publicidade de alguma forma é feita desta forma, como também levava as instituições a buscarem apenas o lucro. Ora, as coisas correram mal. Correram mal, as pessoas começaram a perder os seus empregos, começaram a ter dificuldades de pagamento e que começaram a criar um termo muito feio que é a inadimplência, ou seja, a não capacidade de pagar os seus compromissos. As pessoas começaram a devolver as casas aos bancos, os bancos não precisavam das casas para nada porque havia muitas e ninguém as queria comprar, levou à queda então de duas grandes instituições, o Lehman Brothers, que era o maior banco de investimentos nos Estados Unidos, e a seguradora AIG. A partir daí, como nós vivemos num mundo globalizado, a seguir chega a Europa, a Islândia, etc, 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 e estamos então já de uma forma muito aberta numa crise económico-financeira brutal. Porquê? A culpa é de quem? De todos nós. A culpa é de todos nós, de uma forma global e assertiva. Isto vai levar então a que, hoje em dia, Portugal seja mais um desses países a passar por seríssimas dificuldades e onde existe uma média de devolução de 19 casas por dia ao banco. O que é absolutamente absurdo e onde as pessoas já estão com pelo menos 600 mil lugares já em queda, portanto já há 600 mil desempregados em Portugal. Tudo isto não surge do nada, tudo isto não acontece apenas por meras transações económicas. Como dissemos, não somos economistas, mas tem muito a ver com as decisões que tomamos, com uma forma que estamos na vida. Em termos ocidentais, nós temos vivido um modelo que é filosófico e económico, que vem um bocadinho ao encontro do que um senhor chamado Adam Smith disse há uns bons séculos atrás, um economista e filósofo escocês, que nos dizia que havia uma mão invisível a controlar os mercados, ou seja, aquilo que cada indivíduo fazia de melhor para ele vinha a beneficiar o grupo. E como tal, nós devíamos lutar pelos nossos interesses, pensando em nós mesmos, e o grupo, de alguma forma, as coisas iam se endireitando e o grupo era o principal beneficiário. Isto levou então a esta questão do neoliberalismo que falávamos há pouco e do qual nós ainda vivemos frequentemente. No entanto, em 1994, um senhor chamado John Nash, por acaso esquizofrénico, eu penso que de vez em quando as coisas que surgem de corretas ou pelo menos de inovadoras no mundo surgem daqueles que são considerados de alguma forma loucos ou esquizofrénicos, mas ele em 1994 ganha o prémio das Ciências Económicas em homenagem a Alfred Nobel por uma coisa que se chama o equilibrium. E ele vem aí provar, ao contrário do que Adam Smith dizia, de que o homem, a maior parte das vezes, erra quando pensa apenas em si mesmo. Que é muito mais importante, mesmo em modelos matemáticos, na teoria dos jogos, que o indivíduo deve essencialmente pensar no grupo antes de pensar em si mesmo. Porque quando pensa em si mesmo, bloqueia caminhos. E outros pensam em si mesmos e continuam a bloquear caminhos. E leva a uma competição predatória, que é o material humano que tem vindo a levar o homem a este lugar. Mas, se ele pensar nas necessidades dos outros, se pensar em termos do grupo, ele acabará por ser o primeiro beneficiado também de toda esta situação, uma vez que o todo ajuda na soma das partes, porque é muito maior do que ele. Este modelo ainda não é utilizado na totalidade, mas virá a ser utilizado e com certeza que virá também ajudar-nos na modificação das coisas. Agora, o que é que tem o Adam Smith e o que é que tem a ver o John Nash com a doutrina espírita? Parece que nada, não é? Mas tem muito. Porque se nós lermos o livro Emmanuel, do autor espiritual Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier,
Já ele avisava então que o mundo precisava de um novo modelo e de uma nova justiça económica. Porque, sem isso, o mundo não conseguiria avançar. E diz ele em termos ao mesmo tempo poéticos, mas também de grande alerta. Através dos raios de luz, veremos, em torno do rio Sena, em torno do rio Tamisa e do Tibre, a sociedade ocidental suicidar-se à míngua por falta de valores espirituais. Alertava-nos ele então para o nosso distanciamento das questões espirituais, da necessidade que temos de compreender o mundo muito mais do que pelo mundo. Não tentarmos apenas sermos os vencedores aqui, mas sermos essencialmente os vencedores de nós mesmos, afastando-nos da ganância, da preponderância da natureza material em torno da natureza espiritual. O livro Emmanuel é de 1938 e já nos alertava para o caminho que a sociedade iminentemente predatória estava a levar. E como tal, sim, a doutrina espírita preocupa-se com a vertente económica, preocupa-se com a vertente política, preocupa-se com a vertente social, porque diz respeito ao homem. E não há nada que toque o homem ou o universo que a doutrina espírita não tenha um ponto de vista, que não tenha um ensinamento a dar. Aliás, nada modifica mais a presença dos homens no mundo, a economia do povo, do que até mesmo as suas visões religiosas e de Deus. Há um autor, sociólogo, um dos pais da sociologia, chamado Max Weber, que escreveu um livro fantástico, que é a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, onde diz, efetivamente, que quando nós acreditamos que o nosso destino já está traçado, como no calvinismo, e acabamos, de alguma forma, por acreditar que a graça se manifesta através das obras da terra, através do dinheiro, através das coisas que temos, nós vamos criando uma sociedade que se preocupa apenas com os bens materiais. O calvinismo teve uma ação preponderante nos países mais industrializados, como a França, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como a Escócia. Isto, para nós espíritas, deve nos alertar também. Não pode haver uma dualidade entre o que é a nossa vida de relação lá fora e o que é a nossa vida nos pressupostos daquilo que acreditamos, da forma como vemos o universo e vemos Deus. Nós não estamos aqui, lá fora somos pessoas diferentes. Se nós estamos aqui a preocupar-nos com a vertente espiritual e humana de todos nós, lá fora devemos fazer a mesma coisa. Devemos ser seres atuantes no tráfego. É tão importante nós sermos bons no tráfego. Na nossa vida com os nossos vizinhos, com as pessoas à nossa volta, com as pessoas com quem trabalhamos. É absolutamente essencial sermos os mesmos, da mesma forma integrados nessa vontade de sermos melhores. Ora, para não perder mais tempo, esta imagem diz-vos alguma coisa? É de um dos melhores livros escritos alguma vez. Animal Farm, O Triunfo dos Porcos. Ok? Porquê que eu tenho aqui o Animal Farm? Por uma simples razão. Quando George Orwell escreveu esta obra fenomenal, criticando os regimes totalitaristas, ele visava essencialmente manifestar como o ser humano se comporta através da alegoria dos animais. Como é que nós, quando estamos em posse de algum poder, perdoem-me o pleonasmo, acabamos por agir de formas absolutamente contrárias àquilo em que acreditávamos. E a história conta-se de uma penada muito rapidamente. Nesta quinta os donos morreram. Os animais estão entregues a si próprios. Agora os animais, sendo de alguma forma as vítimas da intolerância e da cupidez dos seus donos, acabam por tentar instituir uma relação diferente. E então estabelecem uma regra de direitos e de obrigações, decidem de uma forma unitária serem todos cooperantes uns com os outros e estabelecem entre as 7 regras principais, 4 são particularmente importantes. Uma delas diz: nenhum animal dormirá numa cama. A outra diz: nenhum animal beberá álcool. A outra diz: nenhum animal matará outro animal. E finalmente a última diz: todos os animais são iguais. Mas quando os porcos tomam conta de tudo aquilo, porque eles eram os grandes oradores, isto é o perigo de ser orador, é a manipulação das massas. É precisamente isto. São os opinion makers, não é? Não deve haver opinion makers. Cada um de nós deve pensar pela sua própria cabeça. A doutrina espírita ensina a sermos livres pensadores, não a doutrina a seguidores. Portanto, neste contexto, e após os porcos tomarem então conta da quinta, estas 4 regras sofrem assim ligeiras adendas, assim pequenas alterações. Nenhum animal poderá dormir numa cama com lençóis. Nenhum animal pode beber álcool até cair para o lado. Nenhum animal pode matar outro animal sem razão. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros.
E isto reflete, essencialmente, a forma como, por vezes, o ser humano acaba por funcionar. Até mesmo aqui. Na doutrina espírita não pode existir VIPs, não pode existir pessoas mais importantes do que as outras. Somos todos importantes, temos todos a mesma importância. Não existe a diferença entre o sujeito ensinante e o sujeito aprendente. Todos nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo tanto com as pessoas que estão aí como elas, espero eu, que de alguma forma pensem relativamente às coisas que eu lhes estou a dizer. Ninguém vem aqui com mandato divino, estando à margem do erro. Todos nós cometemos erros, todos nós dizemos asneiras, todos nós fazemos aqui coisas que, depois mais à frente, queiramos nós, esperamos nós, sejamos capazes de retificar, porque abandonamos então conceitos já de alguma forma decrépitos. Agora é fácil nós insurgirmos contra as diferenciações entre as pessoas quando nós estamos cá em baixo. E quando estamos lá em cima? Quando somos nós que somos mais bem tratados do que os outros? É aí, efetivamente, que a nossa consciência deve atuar. É aí que nós devemos perceber que os nossos direitos não são mais do que os dos nossos irmãos. Os nossos deveres são pelo menos tão grandes, porque todos nós somos rápidos a esgrimir os nossos direitos, mas somos tão relapsos a sermos capazes de admitir os nossos deveres. E isto deve também, de alguma forma, estar presente em nós. Portanto, há quem pense que a Terra está para vento. Eu acho que não. Outro fator que também devemos, enquanto espíritas, estar muito atentos, e como cidadãos muito mais também, como é evidente, é na questão da forma como tratamos o nosso belo planeta. Ser um ser solidário, ser um ser preocupado, diz respeito também àquilo que está à nossa volta. Nós, nos últimos 100 anos, consumimos mais recursos do que nos passados 300. Nos próximos 30 anos, o bem mais difícil de encontrar na Terra vai ser água. Guerras estalam, têm vindo a estalar e estalarão ainda mais no futuro em torno da exiguidade da água. Mas nós continuamos a pensar, na maior parte dos casos, no nosso próprio umbigo. Nós abrimos a torneira porque a água jorra. Nós metemos combustível no carro porque ele existe na bomba. Mas raramente paramos para pensar de onde tudo isto surge. Consumimos papel como se não houvesse amanhã. Fazemos as coisas todas que necessitamos fazer. Abatemos árvores, dizimamos espécies animais. Arruinamos as águas. Porquê? Porque somos nós a única geração aqui, não é? Não virá nenhuma geração depois de nós. O problema de muita gente é que pensa que os recursos são inesgotáveis e a nossa vida é esgotável. Quando nós pensamos que só existe uma vida, eu posso consumir tudo, não é? Porque os recursos são inesgotáveis e a minha vida é esgotável, portanto eu não vou precisar de mais nada. Mas o problema é o contrário. É que nós somos inesgotáveis, nós somos seres imortais. Portanto vamos precisar sempre das coisas à nossa volta. E os recursos são esgotáveis. Portanto, nós seres humanos somos a espécie que mais necessita de biodiversidade. Mais nenhuma espécie precisa tanto quanto nós. E somos nós, precisamente, que depredamos os recursos que o planeta nos oferece. Sendo a maior parte das vezes arbitrários, sendo consumistas, sendo glutões perante a vida. Apesar de existir tanta fome no mundo, existe o dobro de pessoas que morrem por excesso de alimentação. Pela cupidez. Existem todos os anos toneladas e toneladas de alimentos animais que são absolutamente desperdiçados. Porque ninguém os come, eles acabaram por se estragar. Portanto, nós continuamos a ter mais olhos do que barriga. E é importante que, se queremos sobreviver em conjunto, ainda há muita coisa para fazer e tudo é recuperável, é que saibamos ter isto em atenção. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós não somos herdeiros do mundo, mas tomamos-lo de emprestados dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Portanto, isto é algo que também é muito importante em todo este segmento. No campo da família, que é um dos pontos que falávamos há pouco, que em sociedade é tão importante, todos nós já lemos honrar o vosso pai e a vossa mãe. Todos nós sabemos da importância que é a vida em família, que é a microcélula mais importante da sociedade. Ou nós aprendemos os fatores culturais, ou nós trocamos amor, ou nós, em termos reencarnatórios, nos encontramos com seres muito próximos de nós, uns para retificarmos, outros para solidificarmos melhor e mais os nossos laços de amor. Mas, enquanto em muitas famílias são passados conceitos de amor, de respeito, de individualidade, de autonomia, noutras famílias são passados conceitos tóxicos. Dependência, culpa. E isto tem também, nesta sociedade cada vez mais hedonista, a trazer o seu peso específico. Há pessoas em família que se tratam como se estivessem em frente ao seu pior inimigo, sem se aperceberem disso. Porque lhes estão constantemente a criar vínculos de culpa, porque lhes estão a passar a toxicidade de relações, porque efetivamente não se apercebem de que
amar verdadeiramente é também compreender, é libertar e é perdoar a si mesmo e aos outros. Não é? Há um livro fantástico, que não é espírita, mas que eu aconselho a toda a gente, chama-se Pais Tóxicos, que é de uma psicóloga chamada Susan Forward e de um jornalista chamado Craig Buck, onde mostra, efetivamente, que estas trocas tóxicas ficam connosco até o final da vida, a maior parte das vezes. Nas nossas relações com outros seres, no nosso trabalho, acabamos por tornar-nos dependentes, queremos agradar a toda a gente. E isto abre-nos espaço para muito, muito, muito erro. É importante que nas famílias também saibamos nos amar uns aos outros. Pais, filhos, irmãos com irmãs, saibamos compreender as personalidades uns dos outros, porque isso acaba por ser fundamental. Depois, há também que terem atenção que, e ainda há pouco falávamos entre amigos, que há tanta gente que está em cursos que não queria estar, há tanta gente que faz coisas que não gostaria de fazer, por vezes porque são impulsionados, são de alguma forma até coibidos a escolherem coisas que não lhes dizem minimamente respeito ao coração. Temos também que saber lidar com estas coisas. Não podemos conceber apenas que toda a gente deve ir para os trabalhos mais bem remunerados, porque às vezes a falta de vocação é terrível e leva também a grandes decisões na família. Outra questão que eu também gostaria de pensassem é que não nos deixemos, enquanto espíritas, lidar, ou pelo menos de alguma forma, incluir entre aqueles que escolhem os amigos através da posição social. Isso é uma coisa que nos macula a todos enquanto sociedade. Eu coloco aqui apenas um exemplo. Jesus Cristo não tinha nada em termos monetários. Vivia em casa dos pais. Não tinha um emprego de jeito. Estava constantemente rodeado de prostitutas, de ladrões, de pessoas que eram vistas de mal forma perante a sociedade. E ele próprio dizia coisas que eram consideradas absolutamente lunáticas. Provavelmente, se Jesus Cristo estivesse aqui entre nós, grande parte dos pais não iam deixar os seus filhos estar junto dele. E ele provavelmente nunca se iria conseguir casar. Vivia em casa dos pais com 33 anos, por amor de Deus, não é? Não tinha relógios de ouro e de prata no pulso. Não tinha um carro alemão, por amor de Deus. Agora, era o ser mais puro, e foi o ser mais puro, mais evoluído, que alguma vez pisou a Terra. O nosso mestre, o governador do planeta Terra. Enquanto virmos as pessoas através deste espectro, dificilmente veremos o que de verdadeiramente importante existe nas pessoas à nossa volta. Isto, para nós espíritas, não é adiável. É uma obrigação. Tenho aqui os Simpsons só para falar um bocadinho também da forma como as sociedades às vezes se comunicam internamente. E parte da comunicação interna que nós fazemos é através da televisão, dos jornais, etc. Queria apenas vos chamar a atenção para um ponto. Já repararam que cada vez mais os programas de entretenimento, aqueles que envolvem mais a comédia, viram-se para a comédia pessoal, para a crítica direta das pessoas? Há pessoas que estão em programas de televisão a ganhar dinheiro para falar sobre a vida dos outros. Não sobre as coisas importantes da vida, mas o que elas vestiram. O que é que elas disseram? Em que filmes estiveram e as barracas que deram? Isto é absolutamente impressionante, não é? E enquanto nós formos alimentadores desta realidade, estamos uma vez mais a voltar as costas aos valores essenciais da vida. Porque um dos problemas que nós temos é maldicência. É a forma como nos vemos uns aos outros, as coisas de mal que dizemos uns aos outros. O mau uso da faculdade da linguagem, que em vez de ser utilizado para retificar, para ajudar, para ensinar, é utilizado para a crítica gratuita. Isto, nós também não podemos, de forma alguma, sermos criadores de tudo isto. Outro ponto é o desporto. Faltam 10 minutos? Assustei-me agora. Pronto. O desporto é outro ponto. O desporto foi uma das mais nobres intenções humanas para a socialização, para cuidar do corpo, para manifestarmos pontos positivos da vida. E temos conseguido transformar o desporto num jogo, que é uma coisa totalmente diferente. E de jogo passa a negócio. E de negócio passa a conflito entre os seres. Hoje em dia, as pessoas que estão no desporto são pessoas que às vezes criam exércitos pessoais, que viram pessoas contra pessoas. Nós estamos habituados a idolatrar pessoas que só pensam em si próprias, que dizem apenas a palavra eu, quando a maior parte dos desportos até são coletivos. E mesmo que não sejam, há outras pessoas a quem agradecer. Mas pensam em si próprios e são considerados vencedores, porque são arrogantes. E nós confundimos a valorização pessoal, nós confundimos de alguma forma o amor próprio com a arrogância, com a cupidez, o que também não ajuda nada. O desporto é de tal forma importante que em 1969, falamos agora neste caso do desporto rei aqui para nós europeus, em 1969 deu-se um conflito armado por causa do futebol, não sei se sabem, entre El Salvador e as Honduras, que
que estiveram em conflito durante 4 dias, a chamada Guerra das 100 Horas, que aconteceu precisamente no apuramento para a Copa de 1970, onde houve tanto conflito, tantos assassinatos entre as torcidas, desculpem a expressão brasileira, mas entre as claques dos dois países, que as relações diplomáticas foram cortadas e houve 4 dias de conflitos armados, onde morreram 2.500 pessoas. E que só foi travado pela atuação da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Tiveram que estar lá capacetes azuis, por assim dizer, para evitar que esta situação continuasse. Nós aqui em Portugal não tivemos esta guerra das 4 horas, mas temos gente a incendiar o norte contra o sul. Temos pessoas a dizer que o vermelho é incompatível com o verde ou com o azul. E tudo isto é um disparate tão grande. E atenção, eu fui desportista de alta competição, portanto eu não tenho nada contra o desporto. Eu adoro o desporto. E é precisamente